3. Estamos, domingo após domingo, investindo tempo, gastando tempo nesse capítulo, porque ele, além não só de ser extenso, mas tem muitas coisas importantes para serem ditas num único sermão. Por isso estamos gastando um tempo considerável nesse capítulo aqui para entendermos bastante coisa do que acontece no mundo, do que acontece conosco e como isso precisa moldar a nossa compreensão da realidade. Na semana passada, nós falamos sobre os efeitos do pecado. Nós fizemos a exposição aí do capítulo, do versículo 7 até o versículo de número 13 e apontamos o que o pecado cometido causou na humanidade. Hoje, dando continuidade aí no capítulo 3, nós vamos expor do verso 14 até o verso 21, mas vamos dividir também essa mensagem, começando hoje, em 3 partes pelo menos. Hoje vai ser a primeira parte. É igual seriado, irmãos, aqui, né? É igual Netflix, né? Amazon, né? Vai acompanhando parte por parte. Por quê? O tema de hoje se chama Os Juízos de Deus sobre o Pecado. Na semana passada nós ouvimos os efeitos do pecado. Hoje nós vamos ouvir a primeira parte desse sermão sobre os juízos de Deus sobre o pecado. E o verso 14 até o verso 21 de Gênesis 3 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Verso 21, último. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vamos orar? Deus, está diante de nós a leitura da tua palavra. Nossa oração nessa hora é que o teu Santo Espírito nos quebrante, nos aproxime da tua palavra, nos descortine aquilo que nós não conseguimos ver, enxergar, ouvir nessa manhã, para que saímos daqui edificados pelo poder do teu Santo Evangelho. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os juízos de Deus sobre o pecado, parte 1. Parte 1. O texto de Gênesis, aqui, a partir desse versículo 14, nós vamos observar que Deus vai decretar 3 juízos a partir de então. O primeiro juízo que nós vamos nos concentrar hoje é sobre a serpente. Hoje vamos falar apenas da serpente. E nos próximos domingos nós vamos falar do juízo de Deus sobre a mulher e do juízo de Deus sobre o homem. Porque é muita coisa aqui nesses versículos, irmãos, para serem trabalhadas de uma única vez. Aqueles que estão acompanhando a leitura, e se você e eu fizermos uma observação mais atenta em Gênesis 3, nós vamos observar que quando o relato bíblico inicia no capítulo 3, há um diálogo que no versículo 14 em diante há uma mudança, uma inversão aqui da ordem. Por quê?
Em Gênesis 3:9, a ordem é Adão, a mulher e, por último, a serpente, que vai do verso 9 até o versículo 13. Isso está aí, nessa ordem cronológica mesmo. Isso é intencional, para ilustrar como que a ordem que Deus fez, estabeleceu, foi distorcida pelo pecado, por causa da serpente. E do verso 14 em diante, a ordem, até o 19, começa aí o juízo de Deus sobre, primeiramente, a serpente, depois sobre a mulher, e termina com o homem. Percebe que é uma inversão aqui. E isso é proposital para mostrar o autor bíblico para nós como que a subversão da ordem criacional, quais foram os resultados e os perigos do pecado em inverter aquilo que Deus diz que precisa ser realizado. E o autor bíblico faz questão de deixar isso bem claro aqui, quando Deus começa a proferir os seus juízos aqui, a partir da serpente, depois da mulher e depois para o homem. O texto diz assim no versículo 14: Então o Senhor Deus disse. Isso é importante. O que Deus disse? Essa pergunta, quando nós lemos o texto bíblico, precisa sempre estar presente nas nossas leituras, nos nossos devocionais, nos nossos estudos bíblicos. O que Deus, o Criador dos céus e da terra, disse à serpente? Ele falou 6 coisas para ela. A primeira coisa que ele diz: visto que isso fizeste. O que a serpente fez? Ela enganou, ela mentiu, ela distorceu a palavra de Deus. Já tem muita coisa, né? Muita coisa. E há aqui uma afirmativa da parte de Deus a respeito da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste. E qual foi a palavra de juízo de Deus sobre a serpente? Maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Até aqui. Depois a gente continua a leitura do versículo 14. Deus profere uma maldição. Primeira vez no relato bíblico que a gente vai se deparar com Deus amaldiçoando. O texto é claro nisso para nós. É Deus que está amaldiçoando a serpente. Algumas perguntas podem vir na nossa cabeça aqui. Mas Deus amaldiçoou uma cobra? Né? Essa pergunta pode estar passando na nossa cabeça ou na sua, que está nos ouvindo também. Também. E a gente vai entender o porquê. No decorrer da leitura aqui. Deus proferiu uma palavra de maldição aqui sobre a serpente. Abra um parêntese rápido aqui, para tratar de um assunto que é muito corriqueiro às vezes em muitas igrejas, né? Que é a questão da maldição hereditária. Já ouviram falar disso? Maldição hereditária? Né? Perceba, irmãos, esse ensino sobre maldição hereditária muito popular em muitas igrejas, mas à luz das Escrituras a gente vai ver aqui que não há um embasamento forte bíblico para essa mentalidade. O que significa isso de maneira sucinta, maldição hereditária no contexto popular evangélico? Alguém já ouviu alguém dizer assim, ou o pai ou a mãe vira para o filho e fala assim: você não vai dar nada nessa vida. Já ouviu isso? Aí, de repente, aquele seu filho ou a sua filha não dá em nada na vida. Vocês conhecem pessoas assim, não conhecem? Né? Alguém que falou assim para o marido ou para a filha: você nunca vai se casar com ninguém. A pessoa fica, não se casa. Né? E a partir dessas experiências, muitos cristãos, né, acabaram adotando essa concepção equivocada de que nós podemos proferir alguma palavra de maldição que seja determinante sobre a vida de alguém. Não é incomum encontrarmos em vários ciclos pessoas falando: fulano vive dessa forma, que assim porque a mãe dele, o avô dele disse lá no passado
tal palavra e é como se fosse uma praga, sabe? Alguma praga. E pegou, entende? Na pessoa. E agora a pessoa vive daquele jeito pro resto da vida, como se fosse algo determinante sobre a vida dele ou dela. Vamos para as Escrituras, a partir desse texto aqui lido, algumas considerações sobre esse ensino que muitas vezes permeia as igrejas e que pode fazer parte, de repente, da sua mente e do seu coração nesse exato momento. Uma palavra pastoral e bíblica para isso. Irmãos e irmãs, não devemos temer tais coisas. De acordo aqui com esse texto que nós vamos ler, só Deus pode pronunciar maldição sobre a vida de alguém. O texto aqui faz uma afirmação categórica. Quem disse que a serpente era maldita foi quem? Deus. Deus disse maldita é. Deus amaldiçoou a serpente. E mais o diabo também, que a gente vai ver mais à frente. De repente você pode estar pensando, pastor, vou fazer uma pegadinha contigo agora. E aquele texto lá de Noé? Onde Noé amaldiçoa o seu filho. Pegou. E aí, pastor? Te peguei. Irmãos, maldição, à luz das Escrituras, quem pronuncia é somente Deus. E na linguagem popular, só pega ou só funciona se Deus quiser, irmãos. Tanto é verdade que a gente vai lembrar de um outro texto muito conhecido no Antigo Testamento. A gente vai chegar lá quando chegarmos no panorama bíblico, né, das Escrituras, de Balaão. Lembra dessa história? Balaão amaldiçoava o tempo todo Israel, sim ou não? O tempo todo. E falava lá várias maldições, tentando amaldiçoar a nação de Israel. Pegou, irmãos? O texto bíblico é tão enfático em dizer que, a respeito da nação de Israel, não vale encantamento. Balaão é uma espécie de bruxo da época, uma espécie de um feiticeiro, e estava rolando praga. Como muitas pessoas às vezes pensam hoje no seio das igrejas que essas coisas vão pegar na vida de crente. Irmãos, não temamos tais coisas. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 3, do verso 7 a 11, abre lá comigo, por favor. 1 João capítulo 3. Do verso 7 em diante. Então 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Até aqui, a gente vai trabalhar um pouco mais esse texto mais adiante. Aqueles que pertencem a Deus, tem um outro texto aqui com o João também, que vai fazer essa afirmação categórica, o maligno não nos toca. Não nos toca, irmãos. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma praga, nada que seja dito, ou que foi dito no passado, antes de você ser crente, ou depois que você se tornou cristão, tem poder absoluto de influenciar, de marcar a sua vida para o resto dela. Nós pertencemos a Cristo.
Esse mesmo exemplo que eu dei, que vocês e eu sabemos de pessoas já falando, disse e pegou, tem 1 milhão de pessoas que foram ditas a mesma coisa e aconteceu nada, irmãos. Pessoas que foram ditas, você não vai dar nada nessa vida, e se tornaram pessoas brilhantes. Pessoas que falam que você nunca vai se casar e tem um casamento abençoado. E aí? E nem crentes são. E nem crentes são. Isso é uma prova para nós pensarmos aqui sobre essa doutrina, esse ensino equivocado sobre maldição hereditária, não faz o menor sentido para a nossa fé. Isso tem a ver com o paganismo, isso tem a ver com outro tipo de religião. O cristianismo não sustenta esse ensinamento a respeito de que se falar algo vai pegar alguém. Nada pega na vida do crente, irmãos. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nada que for dito, seja no passado, mas tem algo do meu avô, tataravô, do lembra do Chapolin, né? Acho que o Chapolin tinha esse negócio. Falava 13 vezes, né? E isso não pega. Nada disso funciona com o crente. O texto bíblico, voltando lá para Gênesis, capítulo 3, quem amaldiçoou, quem tem poder de fazer tal coisa, é somente o Senhor, irmãos. Nós não temos poder nas nossas palavras. Isso é um outro equívoco misturado com essa doutrina da maldição hereditária. Como se as nossas palavras tivessem algum poder de determinar algo na vida de alguém. Há pessoas que têm a audácia de pronunciarem, de determinarem o que Deus tem ou não fazer. Você já viu isso? Eu determino que Deus faça isso. O que é isso? Você não tem ideia do que está falando. Isso é um completo absurdo. Há uma inversão aqui natural de fazer tais tipos de afirmação a respeito disso. Qual a postura do crente em relação a isso? Irmãos, falou, nada disso vai funcionar com você, meu irmão. Não tenha medo. Não fique impactado, temeroso, temerosa com palavras que sejam ditas sobre a sua vida como se fosse uma praga, uma maldição. Nada disso vale contra o povo de Deus, irmãos. Pertencemos a Cristo. Nenhuma maldição está sobre a vida do crente. E o texto continua aí no verso 14. Qual a outra coisa que Deus fala a respeito da serpente? Rastejarás sobre o teu ventre. Aí começam algumas ideias, né? Pastor, será que a cobra voava? Você fez essa pergunta? Será que a cobra tinha asinha assim? Porque o texto diz que ela vai se rastejar. Então, possivelmente, será que lá no Éden a cobra tinha asa, dava um razão assim? Imagina, misericórdia, hein? Imagina se a cobra voasse. O bicho rastejando. Já é terrível. Imagine só voando. Dando rasante, irmão. Tá andando na rua, vem a cobra voando. Igual kamikaze. Sim, em cima da gente. Meu Deus do céu. Deus é muito sábio, né? Fez tudo certinho, tudo perfeito. Amém, né? Qual a ideia aqui dessa maldição que Deus profere sobre a serpente, sobre se rastejar? A gente entende a leitura do texto e ao longo da revelação bíblica que essa serpente, ela também é o próprio diabo. Nós vimos isso nas outras mensagens. Sabemos que havia alguém por trás da serpente que falava com ela, e a maldição aqui é compartilhada. As maldições começam pela origem da tragédia. Por isso é um juízo. Por isso há essa inversão. A palavra de juízo de Deus começa por um causador de todo o mal. Foi quem? O diabo. E ele diz que a serpente vai rastejar. Há uma linguagem aqui, irmãos, bíblica do Antigo Oriente, que é o contexto onde o texto é produzido, de que rastejar, lamber o pó da terra, é um sinal de humilhação e de vergonha. Onde está escrito isso, pastor? Acompanhe o texto bíblico, se você não quiser abrir, mas anotar as referências. Miqueias, capítulo 7, versículo 17, diz assim: lamberão o pó como a serpente,
como animais que se arrastam no chão, sairão tremendo das suas fortalezas. Com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Miqueias 7:17. Há uma clara alusão aqui que se deu um contexto de guerra, onde há um povo que é dominado e forma de humilhação, de submissão é lamber o pó, se rastejar. E aqui Miqueias, o profeta, usa lamber o pó como a serpente. Interessante isso. Salmo 72, versículo 9 diz: inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. A linguagem, mais uma vez, de humilhação, de vergonha. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 23. Isaías 49, 23, diz assim: reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Tem outros textos, mas apenas esses textos, para nós entendermos essa expressão bíblica de rastejar sobre o teu ventre. A maldição Deus coloca sobre a serpente e, consequentemente, sobre o diabo, que atuava ali por meio da serpente. Há uma palavra de juízo, ao mesmo tempo de humilhação sobre a vida da serpente e sobre a vida do diabo, irmãos. Importante frisar isso aqui. Comerás pó todos os dias da tua vida. Na semana que vem, quando a gente falar mais detalhadamente da mulher, o que Deus fez, e do homem, a gente vai entender com mais clareza ainda isso aqui. Deus profere a palavra de maldição sobre a serpente, decretando já aqui a derrota do nosso inimigo, irmãos. E isso vai ficando mais claro à medida que a gente vai lendo, não só o capítulo 3 de Gênesis, mas quando nós fazemos a complementação lá no Novo Testamento com a pessoa bendita de Jesus. A morte de Jesus e a sua ressurreição, que nós celebramos no meio da ceia, é o ápice da vitória de Jesus sobre o diabo, irmãos. É o ápice da vitória. Mas o que Deus fala na sua palavra no verso 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti quem? Entre a serpente e a mulher. Entre a tua descendência, da serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui, tem muita coisa aqui nesse verso. Rapidamente. As expressões, algumas traduções da Bíblia vão traduzir aí a palavra descendente por semente. Importante, porque a ideia aqui é de semente mesmo. Alguns estudiosos entendem que aqui no versículo 15 é aquilo que nós chamamos do próprio Evangelho sendo anunciado aqui. Um vislumbre do Evangelho que seria anunciado com maior clareza no Novo Testamento. Por quê? As expressões aqui, descendência e o seu descendente, elas podem significar tanto o aspecto coletivo, mas também o aspecto individual, particular. À luz da revelação bíblica, conforme nós vamos estudando, lendo todo o Antigo Testamento e o Novo, para compreendermos o todo, nós vamos entender que essa semente do diabo e o descendente da mulher viveriam em inimizade. Em inimizade. E quem é esse descendente da mulher, meus irmãos? Jesus.
Lá em Gálatas, capítulo 4, para você ler com calma, você vai entender melhor ainda essa expressão que o apóstolo Paulo vai utilizar para falar do descendente da mulher, que é a pessoa de Cristo, que ainda viria aqui. Por isso chamamos, estudiosos entendem que é o próprio evangelho, como se fosse o pré-evangelho anunciado aqui, um vislumbre a respeito disso, sabe? Porque vamos entender à luz das Escrituras que o descendente da mulher, olha só como é que Deus é gracioso, irmãos. O pecado, o texto vai dizer no capítulo 3 de Gênesis, o diabo vai em quem? Na mulher. A graça, a misericórdia, a bondade de Deus aqui. O Salvador, o Redentor, viria agora da mulher. Onde abundou o pecado, irmãos, superabundou a graça. Aleluia. Isso é lindo demais, irmãos. Perceba então que a graça de Deus sendo manifestada aqui. E o que mais iria acontecer a respeito dessa semente? E isso fica claro no decorrer do próprio livro de Gênesis, capítulo 4, quando nós vamos observar por que Caim matou Abel. Olha lá em 1 João, capítulo 3, de novo. Porque a inimizade entre a semente da mulher e a semente do maligno já começa aqui, no verso 15 em diante. 1 João, capítulo 3. Verso 11, 1 João 3, verso 11 e 12, diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso 12, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais que as de seu irmão justas. Desde então, no Antigo Testamento, a gente vai observar isso novo, e ao longo da história, há uma guerra cósmica espiritual entre duas sementes no mundo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não nos enganemos, irmãos. Quando a gente percebe a expressão que é usada lá em Gênesis 3, da semente, a gente vai fazer algumas alusões no Novo Testamento principalmente. Vai fazer mais sentido a nossa compreensão das parábolas, da semente, do joio e do trigo. O texto lá de Mateus capítulo 13, quando fala da parábola da semente do joio, diz, lá quando fala do joio e do trigo, que quem é que semeia o joio? O diabo, irmãos. Está escrito literalmente lá, é o diabo que vai e semeia o joio no meio do trigo. E o joio cresce como? Separado ou junto com o trigo? Junto. Isso é muito profundo, irmãos, porque no ambiente de qualquer igreja, de qualquer lugar, e aí pegando o gancho que o Thiago falou no momento foi da ceia um pouco antes, não, o momento que ele falou a respeito de Judas, interessantíssimo, me deu um spoiler aqui. Veja, Judas participou da ceia, sim ou não? Sim, sim. O texto bíblico vai dizer, no Evangelho de João, que ele, Judas Iscariotes, ele traiu Jesus porque ele era de quem? Do diabo, irmãos. E quem disse isso foi Jesus. Semente maligna. Mas participou da ceia. Irmãos, em qualquer igreja, em qualquer lugar, tem joio e tem trigo. Tem filhos de Deus, filho do diabo. Qualquer lugar, irmãos. Isso é muito sério. E quem é que vai fazer a separação do joio do trigo? É o pastor? É a igreja? Quem é? Ele que vai fazer, irmão.
sabe. Ele não vai confundir joio com trigo, porque ele sabe quem são seus filhos e filhas. E sabe quem são os filhos do diabo. Isso é muito profundo para nós aqui. Veja que a palavra, então, volta lá para Gênesis 3. Ao mesmo tempo que a palavra de juízo, há uma inimizade entre essas duas sementes. E o texto de Gênesis 4 depois vai deixar isso muito claro. A gente leu aqui do porquê, o motivo de Caim assassinar o seu irmão. Ele era do maligno, semente maligna, filho das trevas. O apóstolo Paulo, ao escrever na sua carta aos Efésios, capítulo 2, vai chamar, usando uma outra expressão, para tratar daqueles que não pertencem a Deus, chamar de filhos da desobediência. Depois, sei lá, ler com calma, Efésios 2, verso 2. O texto vai dizer que esses filhos de desobediência são orientados e guiados pelo príncipe da potestade do ar. Quem é ele? O diabo. E o texto diz que agora, o apóstolo Paulo disse isso, atua nos filhos da desobediência. Satanás tem seus filhos, irmãos, e filhas espalhadas. Para o quê? Matar, roubar, destruir, trazer confusão, divisão, intriga, fofoca, mentira, porque esse é o trabalho do Satanás, irmãos. Jesus disse em João 8 que ele é o pai da mentira. Não se firma na verdade. O texto que nós lemos de 1 João 3, verso 7 em diante, faz uma clara distinção. Os filhos das trevas, ou os filhos do diabo, praticam obras más, são perversos, são pessoas ruins. Não praticam obras de justiça. O texto é muito claro para nós. Avançando mais um pouco. Caminhando para o final. Para não cansar mais os irmãos. Veja. A descendência da serpente e da mulher representam a família, os descendentes, os filhos do diabo e os filhos de Deus. A parábola do joio do trigo, a parábola da semente, mostra isso claramente para nós. Veja, a parábola da semente, que é a palavra de Deus, é lançada em vários tipos de solos, de terrenos. Mas apenas um solo frutifica a 100 a 60 por um, que é o solo fértil. Os outros 3 tipos de solo é a mesma palavra. Veja, a palavra é a mesma, irmãos. Nos 4 não tem diferença da palavra pregada, da semente anunciada, da semente lançada. Mas o resultado da semente em cada solo, aí é diferente. A palavra é uma só. Mas os efeitos da palavra no coração é diferente. Por isso que nós vemos muitas vezes cristãs, que a gente conheceu, pessoas na caminhada que começaram ali na igreja, se batizaram, cantavam louvor, pregavam, entregaram folheto e tal, faziam uma bênção, né? Como a gente diz, né? Uma bênção. Mas no final da sua vida, muitas vezes, saem e começam a viver completamente distante dos caminhos do Senhor. Você não conhece pessoas assim? Ou já conheceram gente assim? Está falando uma bênção na igreja, fulano cantava no coral, fulano era isso, fulano aquilo outro. Agora, fulano abandonou a igreja, agora está no mundão, está perdidão e não voltou nunca mais. Quem são esses? Filhos do diabo, irmãos. Estavam no meio de nós. Aqueles que voltam, aí você vai lembrar do texto, a parábola, né? Jesus, sim, aqui ele vai contar sobre o filho pródigo, é diferente. Quem volta, irmãos, é filho de Deus. Por isso que ele voltou. O filho pródigo viveu dissolutamente, viveu na prática do pecado, diz o texto, viveu na linguagem popular, no mundão, largadão, longe da casa do pai, vivendo como ele bem queria, mas o texto bíblico faz questão de enfatizar que, caindo em si, ele viu que o Espírito Santo atuou na vida dele, Deus, o Pai, atuou na vida dele, porque ele era filho de Deus e não filho do diabo. O que ele faz?
ele volta para a casa do Pai, irmão. Todos os filhos e filhas de Deus podem, nesse exato momento, estarem afastados, desviados, o tempo que você quer utilizar. Eles vão voltar para a casa do Pai, amém, irmão? Amém. Amém. Tu pode olhar assim, não, isso aí não tem jeito não, pastor. Meu Deus, é que ele não é uma bênção na igreja agora, pô, ele está nas trevas, tá mesmo. Mas por ser filho e filha de Deus, ele vai voltar, meu irmão. Amém. Ele vai voltar, como filho pródigo. Ele vai retornar para a casa do Pai, arrependido, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele pode estar no mau lamaçal do pecado, mas ele é ovelha de Jesus. Vai voltar, meu irmão. 2 textos bíblicos, 2 relatos completamente diferentes para você ver a diferença entre filhos de Deus e filhos do diabo. Vou pegar mais alguns spoilers que o Thiago deu. Ele falou de Judas Iscariotes. Vamos pegar o outro, Pedro. O texto bíblico diz que Pedro negou Jesus por 3 vezes, irmãos. Isso não é pouca coisa não, hein? O texto bíblico, Jesus vai dizer que Satanás andava ao redor de Pedro. Ele é crente. Tu acha que o diabo não vai tentar me destruir você não? Dá uma olhada para você ver, irmão. Ah, não. A Bíblia diz que ele é nosso derredor, irmãos. Deus fala, mas o cão também fala. Ele sopra coisa na nossa cabeça, irmão. Ah, mas só crente, está repreendido. Sopra, irmãos. Você se afastar, você não ver a igreja, você se desviar, você ver que a Bíblia não é bem assim, vai relativizando uma coisa aqui, pecado ali. Quem está falando? É o cão que está falando, irmão. Para te afastar dos caminhos dele. Abre um parênteses rápido aqui. Quantas pessoas na sua vida você conheceu que insistia, ia na tua casa, sabe, dia após dia, para te chamar para ir para a igreja, quando você não era crente? Ou quando você estava desanimado, sabe, enfraquecido na fé? Quantas pessoas, ao longo da sua caminhada cristã, ia na sua casa, batia na tua porta, vamos para a igreja, meu irmão, vamos orar, vamos não sei o que, você às vezes afastado, desanimado, cansado, sabe? Ou de repente você não era crente, ia lá sempre um amigo seu, vamos na igreja, meu irmão, ouve a palavra de Deus, chamar você jovem, adolescente, adulto. Quantos? Agora, outros temas. Quantos amigos, amigas chamavam você para ir para festa, baladinha, bebedinha, farra, pagava até a sua conta. Vamos beber, meu irmão? Opa, eu pago. Eu pago, rapaz. Quem está falando? É o diabo, irmão. Então, usando essas pessoas, te afastar. Para fazer o mal, para te afastar da casa de Deus, tem um monte, irmão. Agora, para te levar, trazer na casa de Deus, é difícil. Aquele que te trouxe, dá glória a Deus por isso. Aquele que insistiu com você, que orou, que você falou, cara chato. Para de me perturbar toda hora, fala que tem que ir na igreja, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar. E hoje você está aqui, meu irmão, esse era filho de Deus. Esse foi um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Não é fácil não, irmão. Se você ser crente é mole? Não é fácil não. Termino aqui dizendo o seguinte: este te ferirá a cabeça. Última sentença, penúltima, que Deus dá aqui sobre a serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Irmão, isso aqui é sensacional. A gente entende claramente o que significa isso aqui à luz do Novo Testamento. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, irmãos. Onde está escrito isso, pastor? Eu só acredito lendo. Não é possível. Você está inventando isso, pastor. Você está lendo, não? Tá, meu irmão. Romanos capítulo 16, é claro. Para a gente terminar aqui. Romanos. Olha só a palavra de esperança de Jesus, da vitória de Jesus, irmãos.
Romanos 16, versículo 20. Olha só aquilo que estava escrito em Gênesis se cumpriu, irmãos, e vai se cumprir de maneira cabal na volta de Cristo. Veja, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, irmãos. Amém. Mas o que aconteceu? Abre lá em Colossenses 2, verso 14 e 15. Olha o que Cristo fez, irmãos, e se cumpriu. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Verso 15. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Qual é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui, irmãos? Militar. Muito comum no mundo antigo, quando alguém era vencido em batalha, os prisioneiros de guerra vinham algemados, presos, amarrados, enfileirados, num grande cortejo de um desfile na cidade. Imagina aqui, a rua principal aqui. Qual é o nome dessa rua aqui? Monteiro. Estado Monteiro. Só andando aqui, os prisioneiros andando pelo Estado Monteiro. Aqui. Vários prisioneiros derrotados. E o vencedor com eles, na frente, imponente, resoluto, vencedor, campeão. A linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui é que na cruz, Jesus derrotou o diabo e seus demônios, os expôs publicamente, derrotando, dizendo que eles estão, o seu poderio é infinitamente menor, muito mais enfraquecido, porque alguém que está preso, na linguagem aqui do Rio de Janeiro, né? Ele está preso, mas parece que está solto muitas vezes, né? Porque tem telefone, ele conversa com um, conversa com outro, tem um negócio assim. Ele tem seu campo de atuação. Um outro exemplo para a gente ilustrar aqui. Imagina um cão, um cachorro raivoso, mas está com a sua coleira. Entende? Se você passar ali perto, no raio de ação do cachorro, ele está com a coleira, não está? Mas ele vai te morder. A linguagem é essa. Satanás e demônios derrotados, mas haverá o grande dia, que é o texto que nós lemos de Romanos, que o texto de Gênesis 3, Jesus na cruz pisou na cabeça do diabo. O diabo feriu o calcanhar de Jesus. Mas o estrago que Jesus fez sobre o diabo e os demônios foi infinitamente maior, irmãos. Por quê? Ele morreu, ele ressuscitou, e a igreja, a prova de que a igreja é vitoriosa é que eu e vocês estamos aqui, irmãos. Amém. É que o evangelho está avançando no mundo inteiro. Lugares onde não havia crente, agora tem. Sabe quantos cristãos tem na China? Mais de 100 milhões. Para uma população de 1 bilhão parece nada, mas é muita gente, irmãos. Lá não tinha crente, agora tem 100 milhões. A Albânia era um país fechadíssimo para a fé cristã. Quando houve a Segunda Guerra Mundial e aquele país começou a abrir-se, acabou aquele período da cortina de ferro, comunismo, aquela coisa toda, e esse país começou a se abrir. Foram chegando crentes. Esse país agora tem igreja lá, irmão. Tem cristãos lá. Um número pequeno, mas tem gente falando de Jesus lá, irmãos. Nada
vai impedir o avanço do Evangelho, irmãos. A morte de Jesus na cruz, que nós celebramos aqui sua ressurreição por meio da ceia, é a prova cabal disso, de que a mensagem do reino de Deus avança. Por isso Jesus disse que a mensagem é como um grão de mostarda, pequenininho, né? Mas que vai o quê? A vitória da igreja é certa pelos séculos dos séculos por causa de Jesus Cristo, irmãos. Há esperança em meio a esse caos. Nós olhamos as notícias, porque a nossa visão de mundo ela é baseada pelo que a gente vê na televisão. Então a gente vê caos, vê guerra, vê morte, vê desgraça, vê destruição. E, meu Deus, está tudo ruim. E a gente para de perceber como que ao longo desses 2000 anos a igreja só tem crescido no mundo, irmãos. É perseguida? É. Mas onde não tinha crente, agora tem. Por isso, missões tão importantes. Por isso, pregar o Evangelho é tão atual. Por isso, não devemos desistir, irmãos, de pregar essa palavra, porque ela é poderosa em Deus. Vamos orar, meus irmãos? Na semana que vem, a gente continua falando sobre os juízos de Deus, falando sobre a mulher e sobre o homem. Não temamos o diabo, mas sejamos prudentes, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém, irmãos? Deus